Olá, pessoal. Hoje nós vamos entrar numa num novo ciclo, né, da disciplina, onde nós vamos explorar alguns conceitos, inclusive da genética clássica, que são importantes para que a gente possa entender mesmo aspectos da genética molecular, que é o foco deste curso, e fazer uma inter-relação importante de uma maneira atualizada com o mendelismo. Aquela genética clássica que vocês estudaram, inclusive no colégio, né, o famoso azão-azinho, por trás tem aspectos moleculares que foram, obviamente, descobertos ao longo da evolução da disciplina da genética. Então, o objetivo, para finalizar essa, esses aspectos genéticos gerais de fenômenos biológicos, antes de entrarmos na genética aplicada, visa exatamente essa parte da genética mendeliana, onde eu vou falar então sobre a herança, variação, aspectos da distribuição de genes em cromossomos separados ou ligados no mesmo cromossomo, no caso da linkage, e algumas extensões, exceções, né, do mendelismo, que são aspectos da transmissão, né, da herança, que fogem aqueles aspectos clássicos propostos por Mendel, mas que estão, obviamente, debaixo das suas leis, tá certo? Então eu vou falar nesta aula sobre esses aspectos e ela vai estar dividida aí em três partes. Começando a falar então dos princípios da herança e da transmissão, nós temos aí sempre uma preocupação, houve sempre uma preocupação com estes aspectos, né, da semelhança entre os indivíduos, o parentesco que era observado, né, sempre foi observado entre os indivíduos, e a própria biodiversidade que é observada da natureza, né, na natureza. E é curioso que a genética, ela eu vou contar um pouco até da história dela, mas ela tem assim aspectos que a princípio parecem ser contraditórios, né? Quando você observa, por exemplo, que ela lida tanto com a transmissão de heranças e a manutenção da similaridade entre a prole e os parentais, ao mesmo tempo ela gera variação, ou seja, o polimorfismo, né, as diferenças que são observadas entre os parentais e a prole e assim por diante, a variação, a nova variação, né, ela surge exatamente também por mecanismos genéticos, né? Então, tanto a hereditariedade como a variação são forças que se completam dentro da genética, né? Enquanto você tem a variação que faz com que existam essas diferenças sobre as quais a seleção vai atuar, havendo um melhoramento genético, até mesmo uma evolução por meio do processo de adaptação, evolução adaptativa, como nós vimos na aula anterior, os mecanismos de mutação que geram variações importantes, nós temos um fenômeno importante que essa variação ela precisa ser herdável, né? Para que você tenha um resultado positivo da seleção, essa variação adquirida ela tem que ser passada também dos parentais para a prole, né? Precisa haver um sucesso reprodutivo e ela tem que ser herdável. Então, herança e variação são dois elementos importantes da genética, né? Que atuam aí tanto no surgimento como na manutenção dessa variação que permite a adaptação dos seres e das populações aí ao ambiente. A genética é uma disciplina que evoluiu rapidamente, né, tanto estudando aí a transmissão de heranças, de caracteres, como também os processos de variação, que geram variação por meio da recombinação genética, das mutações e assim por diante, e até mesmo o desenvolvimento de tecnologias aplicadas, foi uma disciplina que evoluiu muito rapidamente.
Todo mundo sabe, por exemplo, é conhecido que Gregor Mendel, né, que foi um monge agostiniano, ele descobriu as leis da genética em 1865, aí já caminhando para o término do século XIX, e essas leis caíram no esquecimento até que foram redescobertas aí em 1900. O seu trabalho, que havia sido publicado, foi redescoberto em 1900. E nós temos então aí um desenvolvimento muito rápido nesse princípio do século passado, século XX, logo após a redescoberta dos trabalhos de Mendel, foi proposta a teoria cromossômica da herança, né? Mesmo já desde o princípio do século XIX, né? E foi consolidando a teoria cromossômica da herança. Isso permitiu visualizar, por meio da citogenética, os aspectos que corroboravam as leis de Mendel por meio da observação do movimento dos cromossomos, né? Porque Mendel, na realidade, ele descreveu fatores, né, que se segregavam durante a formação de gametas, né? Ele não conhecia, não tinha esse conhecimento de cromossomos, e a citogenética, obviamente, permitiu, então, que, ao observar os cromossomos de uma célula, pudesse associar as leis de Mendel. E depois disso, nós entramos naquela história da genética molecular que no princípio da disciplina nós já conversamos a respeito, que foi a descoberta do DNA realmente como material hereditário, material responsável pela herança, né? Por meio daqueles trabalhos do princípio transformante. Nós falamos do Frederick Griffith, do Avery MacLeod, enfim, diversos experimentos que, de uma forma muito elegante, mostraram que o DNA, de fato, é um material genético de uma diversidade de organismos, assim como o RNA, no caso de alguns vírus, também é um material genético. E nós tivemos, então, depois, uma era da genética molecular, onde foram compreendidos aí pelo Francis Crick, James Watson também, depois da elucidação aí da estrutura tridimensional da dupla hélice, nós já estudamos também a sua conformação, né, até aspectos importantes da replicação semiconservativa, isso tudo em 1953, por exemplo, né, nós tivemos essa descoberta importante. Nós tivemos aí, então, uma evolução do período de estudo da expressão gênica, do conhecimento do RNA intermediário, o RNA mensageiro, certo? E o código genético, lembra que nós, né, também já estudamos, foi proposto e elucidado experimentalmente durante esse período, até chegar, então, na década de 70, onde, a partir do princípio da década de 70, nós tivemos um desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, né, a famosa engenharia genética, clonagem de genes, já aí no final dos anos 70, desenvolvimento até de empresas de biotecnologia com genes clonados em bactérias, para produzir, por exemplo, insulina humana. E, obviamente, depois um desenvolvimento da era genômica nos anos 90, né, o grande marco, aí, o projeto Genoma Humano, que foi iniciado e concluiu, então, aí depois nos anos 2000, né, aí nos princípios dos anos 2000, e exatamente 50 anos depois da elucidação da estrutura tridimensional da dupla hélice, por Watson e Crick, nós tivemos aí a publicação do Genoma Humano, né, elucidado. Então, vejam, em pouco mais de 100 anos nós tivemos um desenvolvimento da genética de uma forma muito avançada, certo? O pai da genética, sem dúvida, é considerado o Gregor Mendel, certo? Que viveu num monastério agostiniano aí na antiga Brno, na Morávia, e ele tinha conhecimentos matemáticos muito importantes, ele era, de fato, uma pessoa bastante criteriosa nos seus estudos, né, com plantas de ervilha, que permitiram, então, ele, por meio de experimentos de hibridização, né, ou seja, de mistura e
de caracteres observado nessas plantas, publicar este trabalho, né, um trabalho científico chamado Experimentos na Hibridização de Plantas, nesse meio de divulgação, né, uma revista chamada Proceedings of Natural History Society, em 1866. O interessante do trabalho de Mendel, ele foi muito feliz em postular as leis da hereditariedade, que é aquela que nós temos aqui, por exemplo, os pares de fatores unitários, como eu disse, que se segregam durante a formação de gametas, sem qualquer conhecimento, né, dos aspectos cromossomais, que levou à determinação da lei da segregação, que é a primeira lei de Mendel, e também estabeleceu um princípio da dominância, né, onde haviam traços contrastantes que predominavam, né, um sobre o outro. E também, quando ele trabalhava com cruzamentos, a partir do momento que ele passou a trabalhar com cruzamentos que envolviam dois traços, né, que seriam os cruzamentos de híbridos, por exemplo, ele pôde estabelecer a segunda lei de Mendel, que é aquela segregação independente, que os traços contrastantes, os dois tipos, né, de traços, de características, se segregavam de uma maneira independente. No caso, a cor da semente e a forma da semente não estavam efetivamente ligados, eram traços que tinham uma segregação completamente independente. Ele observava sementes verdes lisas e verdes rugosas, assim como ele observava sementes amarelas lisas, amarelas rugosas. Ele foi muito feliz no fato também de escolher 7 caracteres que tinham uma segregação que podiam ser observadas de uma forma simples e que também permitiam que ele estabelecesse aqueles padrões, né, aquelas proporções mendelianas, tanto genotípicas como fenotípicas, sem muitas dificuldades, porque eram características que não estavam sobre o mesmo cromossomo, né? Eram características que não estavam ligadas ao mesmo cromossomo, de maneira que todas essas características que ele estudou, todas as proporções eram similares, né? Que a gente pode, então, determinar 3:1, né, com relação ao fenótipo dominante com relação ao recessivo, certo? E foram estas, né, a forma da semente, seja redonda ou rugosa, a cor da semente, seja amarela ou lisa, ou verde, desculpa, a forma da vagem, completa ou contrista, a cor da vagem, verde ou amarela, a cor da flor, violeta ou branca, a posição da flor axial ou terminal e a altura do caule, se é alta ou baixa, né? Então, todas essas condições, o fenótipo dominante tinha uma proporção de 3 em relação ao fenótipo recessivo, que era para 1, certo? Isso são aspectos que vocês também já conhecem, aqueles cruzamentos, né? Isso, obviamente, estava ligado àqueles alelos, né? Azão dominante sobre azim, certo? Então, esses experimentos de Mendel permitiu que ele determinasse essas leis, né, esses princípios aí que foram postulados no final do século XIX. O sucesso e a confiabilidade do trabalho de Mendel, obviamente, está associado à abordagem experimental que ele desenvolveu, né, e analítica, onde ele realmente seguiu aí o caminho de um pesquisador, né, de um cientista, em que ele formulou hipóteses, ele adotou um enfoque experimental, ele realizou os cruzamentos monohíbridos, dihíbridos, né, quando ele estudou 2 características, tríhíbridos, 3 características, realizou cruzamentos recíprocos, né, são aqueles cruzamentos onde alterava o sexo da planta, por exemplo, com os traços contrastantes, né, e verificava que isso não afetava. Os cruzamentos testes, né, onde um
um indivíduo, né, com traços recessivos era cruzado com um dos progenitores para verificar, por exemplo, se havia predominância ou determinar, né, o genótipo, se ele era homozigoto, dominante ou heterozigoto, enfim, se era azão-azão ou azão-azinho, certo? Ele registrou cuidadosamente os resultados, ele analisou as proporções, analisou as probabilidades, né, e predição dos resultados, e obviamente foi paciente e meticuloso para escrever e apresentar o seu trabalho. Bom, tudo aquilo que Mendel havia postulado, ficou muito claro a partir da teoria cromossômica da herança, né, já no princípio do século XX, por Walter Sutton e Theodore Boveri, onde ficou então, né, associado que os cromossomos são portadores dos genes e a base para os mecanismos mendelianos de segregação e de distribuição independentes poderiam então ser observados por meio da meiose, né? Aqueles pares de fatores unitários, né, eles, uma vez sendo encontrados sobre os cromossomos, né, e quando nós observamos, por exemplo, pares de cromossomos homólogos, né, hoje sabendo que os genes fazem parte do cromossomo, nós acompanhamos aqui Gzinho, Wzão, Wzinho, durante a anáfase da meiose 1, nós vamos ter o que? A segregação desses fatores de uma forma em que se dá tanto a primeira como a segunda lei de Mendel, nós vamos observar depois. É uma segregação que vai ser depois independente. Então, durante a formação aqui desses gametas, nós temos a separação dos homólogos, certo? A separação de cada par. E depois, nós vamos ter aqui, na segunda etapa da meiose, a segregação independente, ou seja, nós temos o par associado ao G, ao alelo G, né? E W, eles têm uma segregação independente. Vejam, eu vou ter as possibilidades de Gzão, Wzão, Gzinho, Wzinho, assim como Gzão, Wzinho, Gzinho, Wzão. Tá? Então não há aí uma... E quando eu observo isso associado a traços contrastantes, é aquilo que eu havia dito no princípio. A semente ela pode ser amarela, tanto lisa como rugosa, ela pode ser verde, tanto lisa como rugosa. A cor efetivamente não está ligado à espessura, né? Então, os traços são contrastantes e de forma independente. Bom, falando em cromossomos, é interessante, né? Eu gostaria só de lembrar aqui que nós podemos ter uma denominação dos cromossomos com relação à posição do centrômero, certo? A posição do centrômero ela é um indicador que permite você denominar o cromossomo com relação às duas porções que ficam distribuídas, né? Quando ele é metacêntrico, quando ele é submetacêntrico, quando ele é acrocêntrico, próximo à extremidade, aqui né, do terminal do cromossomo, e quando ele está realmente na extremidade, né, no próximo aqui, né, já no telômero, que ele é telocêntrico. Só para chamar a atenção pelo seguinte, os cromossomos, que são, na grande maioria, então, submetacêntrico, nós temos aqui a indicação de nomes dos braços, né, o braço P e o braço Q. Isso vem do inglês, do francês, né, o braço pequeno, petit, por isso P, e o braço grande, denominado braço Q. Eu só quero chamar atenção para isso porque hoje, quando se fala da localização, né, de alelos, né, de genes distribuídos num cromossomo, o famoso locus,
né, que a gente chama de azão-azinho hoje, com os estudos avançados, até mesmo aos genomas que foram realizados, esses locos, eles são dados, né, esses endereços dos genes, são dados usando essa terminologia, que mais para frente nós vamos explorar isso, o braço P e o braço Q. Então, eu posso ter, por exemplo, um locus chamado 5p.28, né? Seria o quê? Um gene localizado no cromossomo 5, no braço pequeno do cromossomo 5, na região 28, certo? Se eu tenho, por exemplo, um endereço, um locus cromossômico chamado 8q.13, quer dizer o quê? Que no braço maior do cromossomo 8, na região 13, eu vou encontrar, então, esse gene, né? Então, é uma forma correta, uma forma, então, avançada de determinação de alelos de cromossomos que já foram mapeados, certo? Bom, e finalmente, eu já até apresentei isso para vocês, mas para terminar essa primeira parte, eu vou apresentar essa revisão molecular das leis de Mendel, né, associado então aos alelos, aquela distribuição de gametas e os princípios da dominância e recessividade num padrão molecular, né, o que se conhece hoje com relação a isso. Bom, eu vou usar o exemplo clássico do albinismo, né, que é aquele fenótipo que é muito claro no estudo da genética clássica, né, onde você tem aqui indivíduos homozigotos dominantes azão-azão ou heterozigotos, que apresentam, então, uma pigmentação normal da pele, e os indivíduos homozigotos recessivos, azinho-azinho, vão ter, então, aí uma deficiência, né, problemas na deposição de pigmentos escuros da classe das melaninas, tanto nas células da pele como na íris, na retina dos olhos, de maneira que nós vamos aqui ter, então, uma ausência de pigmentação completa, certo? Isso se dá por meio, obviamente, de uma forma bastante simplista, da produção de uma enzima ativa. Aqui no exemplo ele está usando a tirosinase, que converte tirosina, né, um aminoácido, no pigmento melanina. E aí a deposição da melanina, né, nos melanócitos, por exemplo, vai dar então um fenótipo pigmentado. Se eu não tenho melanina, o fenótipo albino, certo? No caso do genótipo azão-azão, o que acontece? Eu tenho duas cópias normais desse gene, dois alelos normais, que são funcionalmente ativos, ou seja, eles são transcritos e são traduzidos, gerando polipeptídeos que geram a enzima na sua forma ativa, né, que se enovelam, que atuam na forma ativa da enzima, fazendo então com que a enzima atue sobre a tirosina e produza melanina. O genótipo azão-azão ambas as cópias dos genes consideradas normais vão produzir então a enzima funcional. O genótipo azão-azinho, uma das cópias, a cópia azinho, ela tem uma mutação de perda de função, ou seja, ela tem um gene que pode efetivamente ser transcrito e esse RNA até traduzido, mas a enzima tem uma mutação, por exemplo, no sítio ativo, que faz com que ela não reconheça o substrato, que é a tirosina, e, portanto, esta cópia, né, esta enzima mutante, ela perdeu a sua função. Como nós temos ainda 50%, né, ou seja, uma cópia funcionalmente ativa do gene que produz a enzima,
ativa, com o sítio ativo normal, ela vai então converter o substrato de tirosina em melanina, o indivíduo continua pigmentado. Isso não vai ser observado, obviamente, no genótipo azinho-azinho. Nesse caso, ambas as cópias dos alelos são mutantes, apresentam mutações com perda de função, de maneira, né, que, mesmo que eu tenha um processo de transcrição produzindo RNAs, mensageiros, e tradução, eu vou ter uma proteína, um polipeptídeo, que vai apresentar, obviamente, uma mutação em que esta enzima tem a perda de função e não consegue, ainda que na presença do substrato, produzir a melanina, e assim nós temos um indivíduo sem a pigmentação, certo? E, portanto, albino. Então, essa né, hoje é uma revisão atualizada aí, com bases moleculares do albinismo, e associando, inclusive, aqueles conceitos de dominância, recessividade, homozigose, heterozigose, que foram aí princípios estabelecidos por Mendel. Então vejam, o avanço, né, da genética molecular, mesmo já com a teoria cromossômica da herança, citogenética, os aspectos da genética clássica, né, as leis, os postulados de Mendel, puderam ser entendidos aí de uma forma muito mais clara, muito mais profunda, e ainda assim comprovando, né, não desmerecendo, antes pelo contrário, comprovando, corroborando a importância do trabalho de Mendel, das leis que por ele foram estabelecidas, de maneira que nós podemos realmente concluir que Gregor Mendel é considerado até os dias de hoje como o pai da genética. Bom, assim nós encerramos essa primeira parte da aula, e agora na segunda parte eu vou falar sobre os fenômenos de distribuição de genes ligados, que envolvem então traços, caracteres que não foram aqueles que a princípio foram estudados por Mendel.